O céu não é apenas um espaço vazio. É um reino de ordem e poder, onde seres de luz existem em hierarquias que poucos ousam compreender. Os serafins queimam eternamente em adoração. Querubins guardam segredos de pureza que desafiam a mente humana. E arcanjos movem guerras e revelações com autoridade divina. Lúcifer um dia se rebelou, e desde então a batalha entre luz e trevas molda o destino da humanidade. Mensageiros invisíveis aparecem nos momentos mais inesperados, conduzindo escolhas, protegendo vidas e transformando o curso de acontecimentos que parecem impossíveis. Entre fogo, luz e poder, essa história revela a presença silenciosa e incessante do divino no mundo que julgamos conhecer. Desde os primórdios da humanidade, o céu sempre foi visto como um reino de ordem e mistério. Não um espaço vazio, mas um império de luz onde seres de pureza indescritível habitam. Os antigos sábios acreditavam que nada no universo era caótico, nem mesmo o espiritual. Tudo tem uma hierarquia, um propósito, um ritmo que sustenta o equilíbrio entre o divino e o terreno. E é justamente essa estrutura celestial que desperta no homem a curiosidade mais antiga, o desejo de entender o que existe além do visível. Há quem diga que o fascínio pelos anjos nasce da saudade de casa, uma lembrança inconsciente do Éden perdido. Quando olhamos para o céu e sentimos algo diferente, uma calma que não vem deste mundo, é como se uma voz interior sussurrasse: há mais do que os olhos podem ver. Essa busca pelo sagrado move o coração humano desde os tempos de Abraão até hoje, em templos, livros e até nas conversas silenciosas antes de dormir. Afinal, todos nós, de algum modo, ansiamos por compreender os mensageiros de Deus. Mas o mistério não está apenas neles, e sim no que representam. Os anjos, com suas diferentes ordens e níveis de glória, revelam que até o céu possui uma organização perfeita. Cada hierarquia reflete uma função espiritual, como engrenagens de uma mesma máquina divina. Compreender isso é abrir a mente para um conhecimento que vai além da teologia. É perceber que existe propósito até nas forças invisíveis. E é nesse ponto que surge uma pergunta inevitável. Afinal, como tudo começou? Antes que o homem respirasse o primeiro sopro de vida, os anjos já cantavam. Foram criados para testemunhar a grandeza de Deus como ecos vivos da sua vontade. As tradições mais antigas descrevem esse momento como uma explosão de luz, onde o invisível se fez ordem e consciência. Cada anjo nasceu com um propósito, moldado pela intenção divina, uns para adorar, outros para servir, e alguns simplesmente para guardar o mistério. É como se o Criador tivesse pintado o invisível com as cores da eternidade. Esses seres não vieram ao mundo por acaso. Antes de Adão, antes do Éden, eles já atuavam nos bastidores da criação, mantendo o equilíbrio do cosmos. Enquanto o homem ainda seria moldado do pó, os anjos já dançavam nas chamas do Espírito. Eles representavam a primeira forma de inteligência criada, uma ponte entre o trono celestial e a matéria que viria a existir. Em certo sentido, foram os primeiros reflexos do amor divino em movimento. Mas nem todos os anjos ocupavam o mesmo grau de glória. Desde o início, a hierarquia celestial foi estabelecida, não como um sistema de poder, mas como uma expressão da ordem divina. Cada coro tem uma função. Há os que contemplam, os que executam, os que protegem. Essa estrutura não diminui nenhum deles. Ao contrário, os une em harmonia. E é nesse intricado equilíbrio que encontramos os primeiros sinais de quem seriam os serafins, as criaturas mais próximas do próprio fogo de Deus. Os serafins, só o nome já parece arder. Os que queimam. É assim que sua essência é descrita nas antigas escrituras. Isaías os viu em visão.
seres flamejantes com 6 asas, voando em torno do trono de Deus, proclamando Santo, Santo, Santo. Não se trata de fogo que destrói, mas de um fogo que purifica, transforma e consome tudo o que é impuro. Sua existência é um lembrete de que, diante da santidade absoluta, até o espírito mais elevado se curva em reverência. Imagine o que significa viver em chamas, não de dor, mas de adoração. Cada serafim é como uma nota de música viva no cântico eterno do universo. Eles não se calam, pois foram criados para um único propósito: louvar incessantemente. E aqui há uma lição prática. Quando o ser humano aprende a transformar sua rotina em um ato de devoção, mesmo o trabalho mais comum ganha brilho divino. Não é preciso estar no céu para que o coração se torne um altar. O fogo dos serafins também simboliza a transformação interior. É o mesmo fogo que queima a dúvida, o orgulho e a vaidade humana, iluminando o caminho da alma que busca ascender. Quando alguém perdoa, ora com sinceridade ou age com compaixão, toca um fragmento dessa chama sagrada. Assim, compreender os serafins é compreender o próprio movimento da luz divina, e onde há fogo puro, há também os que o guardam, os querubins, os vigilantes da santidade. Entre as criaturas celestiais, os querubins sempre despertaram um misto de encanto e temor. Seu nome, de origem hebraica, carrega o sentido de plenitude do conhecimento ou proximidade com Deus. Na Bíblia, aparecem guardando o Éden após a queda do homem, empunhando espadas flamejantes para impedir o retorno ao paraíso. Eles são os sentinelas da pureza, os guardiões da fronteira entre o sagrado e o profano. Onde há algo santo, há um querubim em vigília. Essas figuras, muitas vezes representadas com rostos múltiplos, de homem, leão, touro e águia, simbolizam as forças da criação equilibradas em perfeita harmonia. Cada face expressa um aspecto do poder divino: a sabedoria, a coragem, a força e a visão espiritual. Na arte vemos essa multiplicidade como metáfora da alma humana, que também é feita de contrastes e escolhas. Em cada um de nós há algo de querubim, uma centelha que luta para proteger o que é puro dentro do próprio coração. Ao longo dos séculos, artistas e teólogos tentaram decifrar a grandiosidade desses seres, mas os querubins permanecem um enigma vivo. Representam o poder que defende o bem e a justiça divina, mas também a ternura que envolve o trono de Deus. São eles que lembram à humanidade que a santidade não é um prêmio, mas uma responsabilidade, e é dentro dessa ordem protetora que surgem os arcanjos, líderes das hostes celestiais e mensageiros das grandes revelações. Os arcanjos são os generais do exército celestial, líderes de luz que unem poder e propósito. O próprio nome arcanjo vem do grego arcângelos, chefe dos anjos. Cada um carrega uma missão divina que moldou os destinos da humanidade. Miguel, o guerreiro, empunha a espada da justiça. Gabriel, o mensageiro, traz as palavras que mudam histórias. Rafael, o curador, toca as feridas que o tempo não alcança. São espíritos de ação que se movem quando o céu precisa intervir no mundo dos homens. Miguel é a força que enfrenta as trevas. Quando o medo domina, é o espírito de Miguel que inspira coragem e firmeza. Gabriel representa o anúncio da esperança. Foi ele quem falou com Maria, Daniel e Zacarias, revelando o impossível. Já Rafael ensina o valor da cura espiritual, não apenas do corpo, mas da alma cansada. Em tempos modernos, a energia dos arcanjos ainda ecoa em gestos humanos. Quando alguém defende o injustiçado, consola o aflito ou levanta o caído, age sob essa mesma influência divina. Os arcanjos também simbolizam a luta interior que cada pessoa enfrenta. Há uma guerra silenciosa dentro de todo ser humano, entre a luz e a sombra, entre o que ele é e o que poderia ser.
Invocar a sabedoria dos arcanjos é aprender a vencer essas batalhas com fé, disciplina e amor. Eles nos lembram que o mal não é invencível, apenas insistente, e acima deles há uma ordem ainda mais profunda, uma harmonia que estrutura todas as hostes do céu, a hierarquia celestial dos 9 coros. No vasto reino celestial, nada existe por acaso. Há uma ordem, uma sinfonia invisível que rege todas as coisas, desde o cântico dos serafins até o sopro dos anjos mais próximos da terra. A teologia antiga descreve 9 coros, 9 degraus de luz que se interligam como círculos em torno do Criador. Serafins, querubins e tronos formam o primeiro triângulo, o mais próximo de Deus. Dominações, virtudes e potestades compõem o segundo. Principados, arcanjos e anjos o terceiro. Cada um cumpre uma missão específica e juntos mantêm o equilíbrio do cosmos espiritual. Essa hierarquia não é sobre poder, mas sobre harmonia. Assim como em uma orquestra, cada instrumento tem seu papel. O mesmo acontece no céu. Há os que contemplam, os que protegem e os que executam a vontade divina. A beleza está na obediência perfeita, onde nenhum anjo deseja o lugar do outro, pois todos compreendem que o propósito maior é servir. Talvez seja essa a lição que mais falta à humanidade, entender que cada um possui uma função única dentro do plano de Deus. Os 9 coros nos ensinam que até o invisível possui estrutura e sentido. Quando uma pessoa entende seu lugar, sua vocação e age com humildade, ela imita a ordem celestial. É como se o céu se refletisse em sua alma. Mas nem todos permaneceram nessa harmonia divina. Houve um tempo em que o orgulho tentou romper a luz, e dessa ruptura nasceu o maior dos mistérios, a queda dos anjos, a rebelião que abalou os próprios alicerces do céu. Houve um tempo em que o céu tremeu. Entre as hostes de luz, um ser de brilho incomparável ousou se olhar no próprio reflexo e se achar igual ao Criador. Lúcifer, o portador da luz, foi o primeiro a transformar o dom da liberdade em orgulho. Sua rebelião não foi apenas contra Deus, mas contra a própria ordem do universo. Ele desejou o trono e, ao fazê-lo, rompeu a harmonia perfeita que sustentava os coros angelicais. Assim nasceu o caos espiritual, o eco da desobediência. A queda dos anjos não foi uma guerra física, mas um confronto de vontades. O orgulho, como uma chama que se recusa a apagar, contagiou parte das hostes celestiais, levando muitos a escolherem o abismo em vez da luz. Esses anjos caídos se tornaram sombras do que eram, ecos distorcidos da glória que um dia refletiram. É curioso pensar que o mesmo dom que nos torna livres pode nos afastar do divino quando não é guiado pela humildade. O livre-arbítrio, afinal, é o presente mais belo e o mais perigoso que Deus concedeu. E mesmo diante da rebelião, a luz não se extinguiu. O contraste entre os anjos fiéis e os caídos se tornou o símbolo eterno da luta entre o bem e o mal, entre o amor e a vaidade. Essa batalha não está apenas nas alturas, ela se repete dentro do coração humano todos os dias. Porque cada escolha nossa, por menor que pareça, alimenta um lado dessa guerra invisível. E é nessa fronteira entre o céu e a terra que os anjos voltariam a intervir, não por glória, mas por amor à humanidade. Desde os tempos antigos, os anjos atravessam o véu do invisível para tocar a história humana. Eles aparecem quando o impossível precisa acontecer, quando o coração está prestes a desfalecer e o homem esquece que não está só. Maria ouviu a voz de Gabriel e o mundo nunca mais foi o mesmo. Daniel viu a presença celestial e recebeu visões sobre o futuro das nações. Tobias caminhou ao lado de Rafael sem saber que viajava com um anjo. Cada encontro é um lembrete de que o céu ainda fala, mas só quem escuta o silêncio consegue ouvir. Ao longo das eras, esses mensageiros se manifestaram de formas diferentes, em sonhos, em presságios,
em socorros inesperados. Quantas vezes alguém escapa de um acidente por segundos e diz, foi por pouco. Talvez não tenha sido por pouco, mas por propósito. Os anjos atuam nos bastidores da vida, muitas vezes sem serem percebidos. São os braços invisíveis da providência que movem as circunstâncias quando tudo parece perdido. E quem aprende a perceber os sinais, começa a enxergar o divino nas pequenas coincidências. Ainda hoje, relatos de aparições angelicais se espalham pelo mundo. Não são apenas lendas, mas experiências que transformam quem as vive. Alguns sentem apenas uma presença, outros ouvem uma voz suave dizendo, não temas. Seja qual for a forma, o efeito é sempre o mesmo. A fé reacende, o medo se dissolve e a alma se fortalece. Esses encontros nos lembram que o espiritual não é distante, ele caminha ao nosso lado. E em meio a tantas manifestações, há 3 ordens que sempre simbolizaram a essência da luz: serafins, querubins e arcanjos. Os serafins, querubins e arcanjos formam um elo entre a luz e a consciência humana. O fogo dos serafins representa a purificação, a chama que consome o que é falso e revela o que é verdadeiro. Já os querubins simbolizam o conhecimento e a proteção da santidade, guardando o caminho da sabedoria. Os arcanjos, por sua vez, trazem o poder da ação. São os mensageiros do equilíbrio, os executores da justiça divina. Juntos, revelam 3 forças espirituais que também habitam o ser humano: adorar, proteger e agir. O fogo, a luz e a proteção, esses 3 elementos estão presentes em todas as jornadas espirituais. Quando alguém busca o autoconhecimento, é o fogo dos serafins que o impulsiona. Quando decide proteger o que é justo, age com o espírito dos querubins. E quando luta por um propósito maior, é a força dos arcanjos que o move. Essas simbologias mostram que os anjos não são apenas seres distantes, mas reflexos do que o homem pode se tornar quando se alinha ao divino. Cada ação justa é, de certo modo, um ato angelical. Compreender essas ordens é compreender o próprio processo de ascensão da alma. O serafim representa o amor em sua forma mais pura, o querubim, a sabedoria que ilumina o caminho, e o arcanjo, a força que transforma conhecimento em ação. Assim, o homem aprende que ser espiritual não é fugir do mundo, mas iluminar o mundo com o que há de melhor dentro de si. E quando essa consciência desperta, surge uma compreensão ainda mais profunda. Que toda essa ordem celestial aponta para um chamado maior, a consciência espiritual. A existência dos anjos revela mais do que hierarquias celestiais. Revela o amor de Deus e a ordem perfeita do universo. Cada serafim, querubim e arcanjo nos convida a despertar para a nossa própria luz interior, a reconhecer que somos parte de algo maior. Quando contemplamos essas ordens, sentimos que nossa vida não é aleatória. Há propósito em cada passo, em cada escolha. É como se o universo inteiro estivesse nos chamando para agir com consciência, coragem e compaixão. O chamado é silencioso, mas insistentemente presente. Aprender com os anjos é aprender a transformar o cotidiano em um altar de devoção e ação. Cada gesto de bondade, cada palavra de esperança, cada decisão guiada pelo amor, reflete o movimento das hostes celestiais. Os anjos nos lembram que não estamos sós, que sempre existe uma força que nos acompanha, orienta e protege. Ao cultivar a presença dessa consciência espiritual, o homem começa a ver o mundo com outros olhos, percebendo sinais, oportunidades e responsabilidades que antes passavam despercebidos. E assim, o chamado à consciência espiritual não é apenas uma inspiração, mas um convite à prática diária. Como nos ensinam os anjos, a luz só brilha plenamente quando é compartilhada e colocada em ação. Cada serafim, querubim e arcanjo nos mostra que a fé se transforma em sabedoria.
a sabedoria em ação e a ação em transformação. Cabe a cada pessoa escolher ouvir essa chamada e permitir que a presença divina guie seus passos. E ao fazer isso, abre-se o caminho para descobrir segredos ainda mais profundos sobre o próprio misterioso universo angelical. Tudo o que você descobriu sobre serafins, querubins e arcanjos não é apenas história ou simbolismo. É um mapa para entender o poder invisível que age na sua vida. Cada gesto de bondade, cada decisão guiada pelo amor, cada escolha consciente ecoa como a presença desses mensageiros. Pergunte a si mesmo: quantas vezes você ignorou sinais que poderiam transformar sua trajetória? E se cada ação sua estivesse sendo observada por essas forças, guiando você para o melhor caminho? A questão é: você vai continuar deixando passar ou vai despertar para essa realidade? Se perceber o valor disso, cada dia se torna uma oportunidade de agir como luz no mundo. Faça do seu cotidiano um altar de consciência, reflita sobre suas escolhas e deixe que a sabedoria dos anjos inspire suas decisões. Agora me diga, você está pronto para enxergar além do visível, proteger o que é sagrado e lutar pela sua própria transformação? Não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar explorando esses mistérios e descobrir como aplicá-los na sua vida.